Hoje na aula de História tivemos a ver um vídeo sobre a escravatura em Portugal. A sério? Que fixe! Portugal foi o primeiro país a abolir a escravatura. Olha que não sei. Portugal foi um dos últimos países ocidentais a abolir o tráfico de escravos e a escravatura. Só o fez no último quartel do século XIX, mais especificamente em 1875, estando esta data associada à formulação de um novo Código de Trabalho em contexto colonial em 1878, que depois é reformulado em 1899 por António Enes. Foi uma abolição que teve efeitos muito demorados. Foi, no fundo, uma abolição que foi resultado essencialmente de pressões externas, nomeadamente de movimentos abolicionistas internacionais e também transnacionais, de uma pressão diplomática muito forte do Reino Unido e, na realidade, em Portugal não existiu uma forte vontade abolicionista, não existiram ideias humanitaristas a esse respeito, não existiram escolas, movimentos, pensadores, não existiram de facto aquilo que nós podíamos chamar, não é, causas e motivações de natureza ideológica que pudessem suportar a abolição. Portanto, a resposta é simples: Portugal não foi pioneiro, foi um dos últimos países ocidentais a abolir o tráfico de escravos e a escravatura e isto é um aspecto particularmente importante, foi um dos países onde se defendeu mais a sua continuidade de um ponto de vista histórico. Realmente a escravatura acabou muito mais tarde do que eu pensava. Pois foi, mas pelo menos a partir dessa altura acho que acabou de vez. Primeiro, temos que notar que a abolição foi essencialmente um processo de natureza política, de natureza legal. Ora, como nós sabemos, a realidade não se altera por decreto. Na verdade, práticas análogas à escravatura persistiram durante muitas décadas. De tal modo que durante as primeiras décadas do século XX se debateu e muito como pensar, como regular aquilo que se chamavam as condições análogas à escravatura. Por outro lado, aquilo que veio substituir a escravatura muitas das vezes escassamente diferia da escravatura propriamente dita. Falo-vos no trabalho forçado. Toda a legislação portuguesa, que desde 1878, passando por 1899 e o famoso Código do Trabalho Indígena, como se chamava, feito por António Enes, tinha como consequência, essencialmente, a legalização e a legitimação do trabalho forçado. O trabalho forçado só veio a ser suprimido no Império Colonial Português em 1961 e 1962, ou seja, muito perto do fim do Império. E no Brasil, para onde tinham ido tantos escravos? Quando é que foi abolida a escravatura? A abolição no Brasil aconteceu no dia 13 de maio de 1888, no século XIX, e foi o resultado de um processo longo e bastante complexo de mudanças na sociedade brasileira. A abolição tanto pode ser entendida como parte de um longo processo dado no campo da legalidade. Uma série de leis emancipacionistas acabou quebrando a legalidade da escravidão, mas ela também conta sobre um longo processo de quebra da legitimidade, como já falou o professor Sidney Chalub, acerca do que seria uma sociedade escravista, né? O Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão e isso fez com que, quando a abolição aconteceu, uma grande parte da população negra já havia nascido livre ou já havia alforriada. Então, grande parte dessa gente de cor, como se falava no século XIX, comprou a sua própria alforria. Não foi alforriada pela lei do 13 de maio. Mas isso não quer dizer que a lei não tenha tido um impacto enorme, porque ela significou o fim de um mundo, o fim de uma instituição que constituiu o país. Mas apesar da escravatura, dizem que os portugueses foram bons colonizadores. Bom, é um dos mitos, na verdade, que se aprende desde a escola primária, de que Portugal deu mundos ao mundo. Portanto, aprendemos as epopeias que realçam o papel de descobridor de Portugal. Ora, na verdade, não há nada, quando nós estamos a estudar a história, e mesmo até ao fim do secundário, que nos sublinhe o lado violento da história portuguesa, da história colonial portuguesa, que começou justamente com a escravatura, em que
foi um dos grandes impulsionadores do tráfico negreiro, em que não se trata mais do que a objetificação do homem negro e da mulher negra. Essa parte é muito pouco aflorada na sua vertente violenta, não é? Mais uma vez realça esse silenciamento, realça ou quer fazer realçar no fundo este lado glorioso de Portugal. Os mitos do Império são muito abundantes, são muito importantes para os mitos da nação. Sem mitos do Império, no caso português, dificilmente podemos pensar na identidade nacional portuguesa. Ora, aquilo que se promoveu ao longo de gerações e gerações foi, no fundo, aquilo que nós podemos chamar ideologias da excepcionalidade. O Império foi excepcional, foi um império de benevolência, foi um império de tolerância, foi um império que, no fundo, e supostamente trouxe evangelização e civilização um pouco por todo o mundo. Ora, estas formas de pensar a história e de pensar a história dos impérios, o que fazem é obscurecer aquilo que foi, na realidade, o conjunto de processos históricos mais importantes que caracterizaram o Império. Por um lado, a discriminação racial, por outro lado, a exploração económica e, claro está, no fundo, o aspecto central, o tráfico de escravos e a escravatura e, mais tarde, o trabalho forçado. Mas então a desigualdade que há hoje no Brasil tem a ver com a escravatura? A cultura brasileira é repleta da memória da escravidão. Ela não se livrou desse passado. Esse passado continua nos rondando o tempo inteiro, seja na persistência do trabalho forçado. Em vários lugares do Brasil a gente tem notícias ainda de trabalho forçado, seja no modo como se pensam certos sujeitos sociais, como as empregadas domésticas, como os vendedores de rua, como as pessoas, os moradores de rua, grande maioria negra e a grande maioria carregando ainda nas costas o peso desse passado escravista. Então, um dos desafios dos pesquisadores, dos movimentos sociais, do movimento negro, é fazer com que essas marcas, com que esse passado se afaste, né, fique cada vez mais distante da sociedade brasileira, sem que isso encubra a grande contribuição que esses povos africanos deram a esse país. Bem, pelo menos hoje em dia Portugal já não é um país racista. Bom, depende de como é que nós olhamos para a questão, não é? E de que lado é que nos posicionamos, porque se nós estivermos do lado de quem sofre racismo, vamos dizer exatamente o contrário. Justamente se pensarmos no racismo também como uma forma de silenciar a identidade do outro, dos outros, basta pensar que não existe em Portugal nenhum museu da escravatura. Existe um núcleo da escravatura agora feito em Lagos muito recentemente, que não é um verdadeiro museu. Não existe uma estátua, nunca foram pedidas desculpas, no fundo, pela violência exercida aos países africanos onde Portugal esteve, e sem ser africanos. As relações hoje em dia de dominação prolongam-se de outra forma, não é? Basta pensarmos na geografia da cidade de Lisboa, por exemplo, para percebermos quem é que vive nas periferias e nos bairros degradados, nos chamados bairros de lata, não é? São as populações, muitas delas que já são portuguesas, nem sequer são imigrantes, mas são as populações negras. E, portanto, isso já é uma segregação, é quase que digamos que uma reprodução do sistema que existia, por exemplo, nas colónias, em que havia, pensando em Luanda, o Moçeque e o centro da cidade, e no Moçeque viviam os negros e no centro da cidade os brancos. Há aqui uma segregação, que é uma segregação silenciosa, para não falar, obviamente, de outras, digamos que, discriminações que vão acontecendo estruturalmente na sociedade portuguesa e que fazem com que, por exemplo, não haja na Assembleia da República mais do que um deputado de origem africana. Vai-se a uma redação, por exemplo, como a do Público, não é? E não há praticamente jornalistas negros. Portanto, isto não é uma questão de, digamos que, racismo direto, não é?
mas é um racismo estrutural que existe na sociedade portuguesa que faça com que existam ainda muitos passos a dar para uma sociedade, digamos, que funciona de igual para igual.